Sejam todos bem-vindos de volta. Finalmente temos uma nova confirmação técnica no gráfico do Bitcoin, e isso pode ser o primeiro sinal de que o mercado está se preparando para o próximo movimento de curto prazo. O Bitcoin conseguiu defender com sucesso uma de suas áreas de suporte mais importantes. O Ethereum está começando a repetir uma configuração histórica que anteriormente levou a uma forte recuperação. E o XRP acaba de emitir um sinal técnico que os traders não podem ignorar. Ao longo deste vídeo, vou mostrar todos esses gráficos, explicar minha visão atual do mercado e compartilhar os níveis exatos de preço que estou acompanhando nos próximos dias. Então, fique comigo até o final, porque cada gráfico revela uma parte importante dessa história. Vamos começar pelo Bitcoin. No gráfico semanal, a tendência geral não mudou de forma significativa nas últimas sessões. A estrutura maior ainda está em desenvolvimento. E, embora o mercado ainda não tenha confirmado completamente uma reversão de longo prazo, continuamos observando sinais positivos se formando nos bastidores. Os indicadores de momentum estão melhorando lentamente, e se o Bitcoin continuar respeitando esses níveis mais altos de suporte nas próximas semanas, as chances de uma recuperação muito maior ainda este ano aumentam consideravelmente. Isso não significa que veremos uma alta explosiva imediatamente, mas certamente é algo que os investidores devem acompanhar de perto. Agora vamos analisar a configuração com maior probabilidade de acontecer. O desenvolvimento mais importante ocorreu no gráfico de vários dias, onde o Bitcoin conseguiu fechar novamente acima de uma região crítica de suporte depois de negociar brevemente abaixo dela. Isso mostra que os compradores continuam defendendo essa área, impedindo que a perda do suporte seja confirmada. Nos últimos dias vimos bastante medo no mercado, já que o preço chegou a cair abaixo do suporte. Porém, como não houve um fechamento significativo dos candles abaixo desse nível, o rompimento de baixa nunca foi realmente confirmado. Em vez disso, os compradores voltaram ao mercado. Isso aumenta a probabilidade de o Bitcoin continuar construindo uma recuperação de curto prazo. Agora, não estou esperando uma alta totalmente vertical. A tendência principal ainda precisa de mais confirmações. Mas, depois de uma pressão vendedora tão intensa, é comum que o mercado apresente um rally de alívio antes de decidir sua próxima grande direção. Quando analisamos o gráfico de 12 horas, encontramos ainda mais evidências. O RSI entrou recentemente na região de sobrevenda antes de começar a se recuperar. Historicamente, sempre que o Bitcoin atinge esses níveis após uma forte correção, o momentum costuma começar a voltar para os compradores. Mais interessante ainda é que estamos começando a confirmar uma divergência de alta. O preço acabou formando uma nova mínima mais baixa, mas o RSI não acompanhou esse movimento. Esse tipo de divergência não garante uma reversão, mas normalmente indica que a pressão vendedora está perdendo força. Em muitos casos, isso resulta primeiro em um período de consolidação lateral antes de uma recuperação gradual. Outro motivo para meu otimismo no curto prazo é que o Bitcoin já atingiu o alvo de baixa projetado pelo padrão gráfico anterior. Sempre que um movimento projetado é concluído e os indicadores de momentum começam a melhorar ao mesmo tempo, as probabilidades passam a favorecer uma estabilização do mercado em vez de novas vendas por pânico. É claro que as resistências continuam sendo muito importantes. O primeiro grande obstáculo está logo acima do preço atual, e espero que o Bitcoin encontre vendedores quando voltar a essa região. Isso não significa necessariamente uma rejeição. Apenas indica que a volatilidade pode aumentar enquanto o mercado decide se os compradores têm força suficiente para continuar empurrando o preço para cima. Outro fator que fortalece esse cenário é a liquidez. Quando analisamos os dados recentes de liquidação, continuamos observando grandes concentrações de posições alavancadas acima do preço atual. Historicamente, o Bitcoin costuma buscar essas regiões onde existe maior concentração de liquidez. Se os compradores mantiverem o momentum atual, essas áreas poderão se tornar os próximos alvos naturais do preço. Resumindo toda a análise, o suporte de vários dias continua preservado. O RSI saiu da região de sobrevenda. Uma divergência de alta está se formando. O alvo anterior de queda já foi alcançado. Existe uma grande concentração de liquidez acima do preço. Cada um desses sinais, isoladamente, já possui importância. Quando analisados em conjunto, eles fortalecem o cenário para uma continuação da recuperação de curto prazo antes que o mercado tome sua próxima grande decisão. Agora vamos falar sobre o Ethereum.